Olá, seja bem-vindo ao canal Roberto Barnacin, um canal dedicado à ciência e tecnologia na área de engenharia mecânica. Hoje venho com mais episódios da série de metalurgia da soldagem e falarei a respeito do crescimento epitaxial. Então vamos lá para o vídeo. Bom, antes de a gente falar aí do crescimento epitaxial, é fundamental a gente entender aí a teoria da nucleação, onde ocorre a solidificação do material. Bom, então vamos pegar aqui um exemplo, importante. Então é o seguinte: toda vez que um líquido está se solidificando, ele tem que enfrentar uma barreira, até ele ficar no estado sólido, uma barreira de energia. Quanto maior for essa barreira de energia, mais energia eu vou ter que retirar do sistema para que esse líquido se solidifique. E o oposto também acontece. Se eu tenho uma barreira baixa, a energia que eu vou ter que retirar do sistema, consequentemente, é baixa. Então, para representar, nós temos essa equação aqui, que leva em consideração que 4 vezes o π vezes a tensão superficial aqui entre a fase líquida e o cristal, vezes a temperatura de fusão do material, aqui dividido por 3 vezes aí o calor latente de fusão, vezes a variação de temperatura, tudo isso ao quadrado, vezes 2 menos 3 vezes cosseno de θ, mais 3 cosseno ao cubo de θ. Esse θ aqui é a inclinação do cristal, o tamanho do cristal quando ele por exemplo, a poça de fusão ele tem, quando você tem uma poça de fusão mais larga, você tem uma maior dificuldade para você solidificar, com base na teoria. Então o que acontece? Quando eu não tenho esse cristal aqui, nessa região, quando, por exemplo, o θ é 0, se a gente olhar aqui para a equação, cosseno de 0, 1, cosseno aqui também fica 1, então fica 2 menos 3 mais 1. 2 menos 3 mais 1 é igual a 0, certo? Então 0 vezes tudo isso aqui, 0. O que acontece? Quando eu não tenho esse cristal aqui sobreposto, a minha energia de solidificação é 0, ou seja, é muito mais fácil aí para o meu metal de solda, minha poça de fusão solidificar, certo? Então o que acontece? Esse cristal aqui geralmente ele se forma devido à adição de solutos. Esses solutos são oriundos aí dos eletrodos, dos arames, dos fluxos utilizados na solda, nos processos de soldagem. Então quando eu não tenho essa composição, isso aí, eu não tenho aqui o cristal, a barreira do cristal, ou ela é muito baixa. Por exemplo, no soldagem por feixe de elétrons, que utiliza aí a fusão, se você não sabe, o processo de soldagem por feixe de elétrons está aí na playlist, dá uma conferida aí. Enfim, o processo de soldagem por feixe de elétrons, ele utiliza para fazer a solda do material apenas a fusão aqui do metal de base, que seria o substrato. Então você fica com a fase líquida e com a fase do substrato. Então você tem o próprio material, ele se solidifica e faz com que você tenha aí a união da sua junta, certo? Então, entendendo isso, agora a gente pode ir para o crescimento epitaxial. Por que eu queria falar isso? Porque o crescimento epitaxial ocorre quando a energia do cristal aqui é muito baixa. E o que acontece? O crescimento epitaxial ocorre da seguinte forma, para a gente definir o crescimento epitaxial. O crescimento epitaxial ocorre quando o crescimento dos grãos aqui da sua poça de fusão, a fase líquida, ele segue a mesma direção cristalográfica do seu metal de base, o substrato. Então, analise aqui, é o seguinte: aqui nós temos a direção do substrato, da cristalografia dele, e aí a solidificação da poça de fusão, vai aparecendo as dendritas, tudo aqui, mas ela segue a mesma direção, como vocês podem notar aqui, a mesma direção do cristalográfico do metal de base. Então é isso que se caracteriza pelo crescimento epitaxial. Ok? Então aqui a gente tem uma metalografia que demonstra isso, na direção aqui, como é que ocorre. Mais uma aqui também, o crescimento ele vai ocorrendo na direção do metal aqui, o metal de base daqui, e aqui nós vamos tendo o crescimento, que é um processo de soldagem por feixe de elétrons.
que é um que promove aí o crescimento epitaxial. Ele é importante para isso, ou até mesmo a soldagem autógena TIG, né? Embora ela utilize fluxos que podem alterar um pouquinho, aí tem que ser feita análise, mas a soldagem TIG também pode ser autógena, lembrando, não é a que utiliza o metal de adição, porque quando você adiciona o metal de adição, você dificulta o crescimento epitaxial, né, devido à alteração em sua composição química da pós-difusão ali. Nós temos mais um aqui também, ó. Aqui nós temos a fase, o crescimento aqui no aço inoxidável austenítico, né? Tem aqui a mistura da ferrita com a austenita. Então você vai tendo aqui o crescimento, né, na mesma direção. Aqui também numa análise feita primeiro de forma óptica, né, por microscópio óptico, e aqui por micrografia, né, eletrônica de varredura. É outro modo aqui que a gente pode ver, ó, o mesmo crescimento no sentido dos grãos aqui, né? Então aqui a gente tem geralmente a direção de crescimento de cada um desses, né? Então para os metais, para os materiais de estrutura cristalina de CFC, né, cúbica de face centrada, você tem aqui essa direção 100. Aí se aplica aqui as ligas de alumínio e os aços inoxidáveis austeníticos, né? Aqui, cúbica de corpo centrado, o CCC, né? Aqui está em inglês, mas é o CCC. Nós temos também para essa direção 100, aqui para os aços carbonos e para os aços inoxidáveis ferríticos, né? E assim vai aí para as outras ligas. Então cada liga ela tem um crescimento específico cristalográfico, né? Quando você utiliza aí o processo de soldagem por feixe de elétron, soldagem a laser, essas soldagens que não utilizam aí o metal de adição, que facilita o crescimento epitaxial, fazem aí, né, com essa característica, ok? Então aqui para deixar mais claro ainda, né, o crescimento epitaxial, que ele vai seguindo essa direção. Aí você vai tendo aí, né, devido a alterações que tem naturais no metal, você tem umas discrepâncias aqui, né, nessa direção aqui. Bom, e também temos o crescimento não epitaxial. O crescimento não epitaxial, ele ocorre aí, né, quando você não tem aqui esse crescimento ordenado, né, na mesma direção aí da cristalografia do metal de base, né. Ele altera aqui, por exemplo, você tem uma forma aqui e aqui já é tudo alterado, né? Você já tem para cá, por exemplo, um crescimento para cá, outro para lá, e aí vai, né, quando você adiciona aí por exemplo, no TIG utiliza aí o metal de adição, aí no processo de soldagem por arco submerso também você utiliza aí os fluxos, né? Ainda mais no soldagem de eletrodo revestido também, que você altera a composição. Então, devido a isso, você tem aí essa variação. Então, quando falar de crescimento epitaxial é quando está na mesma direção dos grãos. Quando falar de não epitaxial é quando não está na mesma direção dos grãos, para ficar bem claro e bem esclarecido. Ok? Por esse vídeo era isso. Se você gostou, deixa um like para fortalecer o canal, para a gente continuar postando vídeo. Se inscreve aí também para você não perder as novidades, né? E o próximo vídeo, como vocês viram aqui, ó, já dei um spoiler aqui, falarei a respeito dos efeitos dos parâmetros aí no tipo de crescimento. Ok? Então por esse vídeo era isso. Até o próximo vídeo.